A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você. No capítulo 16 de 1 Samuel, evidentemente, quando a gente abre aí, 16 de Samuel, 17, já sabe de quem a gente vai falar. Então disse o Senhor a Samuel: até quando você vai ter pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine mais sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: faz o seguinte, estratégia: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diga: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e você vai ungir quem eu disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: é de paz a tua visita? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe, o mais velho, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não fica olhando para a beleza do cara não, né? Para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para a essência da pessoa, né? Para o seu coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: também não é este. Então Jessé fez passar Samá, isso na ordem de idade, né? Porém disse: tampouco esse tem escolhido o Senhor. E assim fez passar os demais, que eram Natanael, Radai, Ozem e Eliú. Não está aqui, mas está em outro texto da Bíblia, né? Fez passar os 7, e Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido nenhum destes. Disse mais Samuel a Jessé: não tem mais nenhum não, acabaram os seus moços. E disse: ainda falta o menor, que eu não chamei, está lá longe, pastoreando, apacentando as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: então faça o seguinte, manda chamá-lo, porquanto nós não vamos sentar em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo, formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este é quem eu escolhi. Então Samuel tomou o vaso do azeite, ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Amém? O aprendizado do que significa ser um escolhido, um chamado de Deus, o que significa ser luz no meio das trevas, e hoje a política no Brasil está mostrando claramente o que isso significa, não é? É uma coisa realmente extraordinária. Por isso que eu sou fascinado na pessoa de Davi e nos seus salmos, porque nos expõe, e nos expõe de uma forma muito humana, não virando super-herói, mas tendo seus altos e baixos, acertando, mas errando também, tirando dos nossos conceitos esse negócio de que um homem e uma mulher de Deus não falha. Isso não existe. Isso não existe. Enquanto, era o que Paulo dizia, né? Paulo lutava contra ele mesmo. Disse assim: mas quem me livrará do corpo? Né? E ele queria dizer do corpo mesmo, né? Que me obriga a fazer aquilo que eu não quero, e aquilo que eu devia fazer, ele não quer fazer. É essa luta de carne e espírito. E isso a gente vê muito claro em Davi.
E o maravilhoso é que nós aprendemos muita coisa. E principalmente uma coisa nós aprendemos, que nós somos iguais, que enfrentamos as mesmas lutas, que conquistamos as mesmas vitórias, as mesmas bênçãos, se agirmos como ele agiu. E também seremos derrotados vergonhosamente se agirmos como ele agiu. É por isso que eu gosto de Davi, da pessoa de Davi, porque eu me vejo nele. E todos nós acabamos nos vendo nele, porque temos as mesmas qualidades, vamos assim dizer, e os mesmos defeitos. Então, apesar de nós termos aí um Abraão, um Isaac, né, um Jacó, um Moisés, um Josué, um Caleb, né, um Gideão, mas as melhores mensagens para os pregadores no mundo inteiro sempre surgem do ministério, da vida, dos exemplos, das vitórias, das quedas deste personagem chamado Davi, que eu diria o improvável, né? Como eu sou, como você é, um jovem ainda, desprezado pelos irmãos, porque não eram filhos da mesma mãe, né? Por ser o mais novo, era o que levava mais cascudo, e por não ser filho da mesma mãe dos outros 7, levava mais cascudo ainda, não é? Então é um sujeito que sai da malhada, lá longe, mas nunca sozinho, sempre com Deus ao seu lado, não achando que era o coitadinho, ai pobre de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, essa coisa que a gente vê, principalmente nos artistas da Globo, né? Vitimização. Nunca sofreu de vitimização, que é o pior defeito que uma pessoa pode ter. E que, modéstia à parte, apesar de toda a minha infância tão pobre e tendo tudo para me fazer de vítima, jogando futebol, me encontrando na esquina lá no Capanema, naquele tempo não tinha droga, a droga era a cachaça mesmo, né? E assim por diante, nunca me deixei vencer por isso. Sou filho único, como vocês sabem, com um pai que perdeu tudo, foi à falência e tudo mais, se perdeu no álcool, nunca bebi. Eu não bebo porque eu sou pastor, é porque eu não gosto, é porque eu vi a desgraça que esse negócio faz na vida de um homem que se perde no álcool. Mas nem por isso eu me entreguei dizendo, meu pai era assim, então eu tenho que ser assim. Ai, porque a minha mãe não sei o quê, então eu tenho que ser assim. Isso é conversa de covarde, de acomodado. Eu me chamo Rogério Amorim. Meu pai se chamava Diamantino e minha mãe Itália. Ele é ele, ela é ela e eu sou mais eu. Como você tem que aprender a ser, isso não é orgulho, isso é se assumir. Isso é questão de personalidade, de integridade, de caráter. Não tem como se esconder atrás de muleta, gente. De desculpas esfarrapadas para esconder, principalmente a sua preguiça, que é mais fácil viver do dinheirinho que o governo dá, do que viver do salário suado, mas honrado, e que te faz uma pessoa melhor diante de você mesmo quando você vai para frente do espelho. É duro, mas é verdadeiro o que eu estou dizendo, não é? Então, vamos imaginar uma casa com 7 filhos homens, todos fortes, guerreiros, soldados, viris. Vamos imaginar o pai desses rapazes, cheio de orgulho deles, que acredita, como a maioria dos pais, né, que eles podem ser o que quiserem, pois eles têm todas as exigências que o mercado de trabalho exige. E eu estou me referindo, claro, à casa de Jessé, né, o neto da dona Ruth, que é a mãe de Obed, que para aqueles que frequentam escola bíblica, lê Bíblia e tudo mais, sabem do que eu estou falando, né? Talvez, quando Jessé olha para o seu filho mais velho, Eliabe, fortão, grandão,
1,80 m, assim, parecido com o pastor Rogério, né? Ele disse, olha, esse aí vai ser um baita de um advogado, vai ser um deputado e tanto, né? Com toda essa inteligência que ele tem, esse aí está marcado para ser um sucesso. Aí ele olha para o segundo, né, filho mais velho, o Abinadab, e diz, eis, meu filho, eu quero que você seja, por exemplo, um grande cientista. Ainda mais que nos tempos que estavam vivendo, pouca coisa existia, né? Não tinha penicilina, não tinha nada, afinal de contas, né? Esse vai ser um cientista, um inventor de grandes coisas, porque você realmente tem capacidade para isso. Aí ele chama o terceiro, de cima para baixo, o Samá, né? Que nós lemos aqui. Você, Samá, você vai ser um grande atleta. Você vai assinar com o Flamengo, com o Corinthians, com o Paris Saint-Germain, né, com o Manchester City. Você vai ser rico, você vai ser conhecido no mundo todo por suas habilidades, vai ser um grande atleta, dado as tuas condições físicas, como todo pai imagina um filho, né? Lembrou de mais um, até que completou 7, mas nem pensou no menino que ele já mandou para longe de casa, provavelmente por 2 motivos. O primeiro é que era um guri sensível no bom sentido, por isso podia cuidar de um animal que é extremamente sensível, que são ovelhas. E segundo, que até afastava um pouco do convívio com os irmãos mais velhos, que só, como a gente diz, judiavam dele, né? Tadinho do Davi. Nasceu magrinho, nasceu menor que os irmãos dele, o que ele poderia fazer? Ainda mais que ele saiu diferente dos irmãos, aquele cabelo ruivo, avermelhado, que o distinguia. Acho que ele, pensou o Jessé, né? Acho que esse menino nasceu mesmo para me fazer companhia na velhice. É ele que vai cuidar de mim, é ele que vai cuidar do meu gado, da fazenda. Afinal, só ele mesmo, entre todos aqui, sabe tocar harpa e cuidar das ovelhas com o jeito, com o carinho que ele tem, com a paciência que ele tem. Então, já que a novela pode supor coisas, eu também posso. Embora não seja produtor, não é? E Jessé, então, continua a sonhar com o futuro dos seus filhos. Mas quando ele pensa que já está todo mundo encaminhado, chega o profeta de então, que profetizou por longos anos. O profeta que Deus usou para empossar Saul como rei, embora Saul não foi uma escolha divina, foi uma escolha do povo de Israel. O que comprova mais uma vez que a voz do povo não é a voz de Deus, né? E deu no que deu, né? Então ele está em casa, chega Samuel, que teve que usar como desculpa o fato dele ir sacrificar, porque se Saul desconfiasse, a coisa estava feia. Ele já ficaria todo desconfiado de que o próprio profeta era mais um traidor, né? E Jessé, então, orgulhoso, quando o profeta entra na casa dele, apresenta um por um, com certeza, cada um que ele apresentava dizia, olha, esse é Abinadab, esse é Samá, esse é Eliabe, ele faz isso, ele faz aquilo, ele faz aquele outro, não é? E Samuel, então, olha um por um, fica pensando, quando chegou no 7º e Deus disse, não é esse também, ele disse, será que eu me enganei? Será que Deus me mandou num lugar onde eu não vou ter respostas, já que Ele me mandou aqui para ungir aquele que vai substituir o rei Saul? Tem certeza que não tem mais nenhum, Jessé? Acabaram-se os jovens. Aliás, essa é uma bela mensagem, né? Acabaram-se os jovens. Aí Jessé se lembra, não, puxa, eu achava que isso aqui era uma coisa bastante importante, né?
que nem dei atenção. Tem o pequeno. O pequeno está lá na malhada, cuidando dos meus animais. E aí acendeu uma luz na cabeça do profeta, né? Olha aí, Deus não me enganou. Ainda tem mais uma bala na agulha. Vamos chamar esse menino e ninguém vai comer aqui enquanto ele não chegar. E para surpresa de todos, na verdade, do profeta, do pai e dos 7 irmãos, o Espírito do Senhor fala dentro ao espírito do profeta: é este mesmo. Não fica olhando para a aparência dele, para o tamanho dele, para a força dele, porque eu não sou como vocês, homens. Eu não olho para o exterior, eu olho para a essência da pessoa. Eu olho para o coração da pessoa. Isto é o que me importa, né? Unge, pega o chifre, né? Que era o vaso que diz aqui, era um chifre cheio de azeite com uma tampa, com óleo, não era azeite, não era o óleo de cozinha, era azeite mesmo, tudo que diz respeito à unção. E eu também sou radical nisso. Muitos usam aí de propileno, azeite de cozinha, esse tipo de coisa. Não, se é unção com azeite, é azeite. Azeite só tem um tipo, né? Então, se é símbolo do Espírito Santo, só tem um tipo. E então ele derramou aquele chifre inteiro sobre a cabeça, e eu fico só imaginando. O sentimento de Jessé era mas dos 7 irmãos, principalmente Eliabe, ali acendeu-se um ódio muito maior por ciúme, por inveja, por frustração. Eles se achavam tão grandes aos seus olhos e viram ali que eram pequenos aos olhos de Deus, e que aquele que era tão pequeno aos olhos deles era grande aos olhos de Deus. Sabe quem era essa pessoa? Não era Davi, é você. Sou eu, somos nós que não nos valorizamos, que não acreditamos em nós, porque nós não acreditamos tanto assim em Deus. Volto a dizer, há um potencial dentro de você. Eu estou com 74 anos, caminhando por 75, e tenho orado a Deus: Senhor, abre a minha cabeça para que eu enxergue o teu potencial dentro de mim. Não é possível que eu tenha sido chamado, não desprezando essa igreja aqui, 18 anos de Conselho Nacional, vice-presidente dessa igreja, rodando o mundo e tudo mais, mas não é possível que Deus tenha me chamado só para isso, da forma como Ele me chamou. Não é possível que Deus tenha chamado você só para isso. E não interessa o que o teu pai, tua mãe pensa, teu patrão pensa, teu vizinho pensa, tua mulher pensa, teu marido pensa, teus pais pensam. Interessa é que Deus não está olhando para você exteriormente. Ele está olhando para dentro de você, porque o nosso Deus é aquele que sonda corações. Que sonda corações. Por isso é tão importante nós olharmos para as Escrituras em tudo aquilo que fala de coração, que não deve se inclinar nem para a direita nem para a esquerda, mas ter os seus olhos voltados para cima e para o alto. Jessé ficou surpreendido. O seu filho mais novo, que nem era filho com a esposa que era mãe dos 7, de uma linhagem, eu diria assim, até diferente, porque se contava muito a genealogia, né? Ele fica surpreso: meu filho Davi, cheirando ovelha. E essa já seria uma lição para pregar para pastor, né? Este é escolhido para ser rei, para ser honrado dessa maneira? Sim, Jessé.
sim Eliabe, sim Abinadab, sim Samar. É este que eu quero. Dá para entender isso, gente? Não, na lógica humana. Mas quando Deus quer, é assim mesmo. E a partir daí, pela vontade de Deus, Davi precisava construir, e aqui está o mote. Davi precisava construir o vencedor que Deus buscava. E aí, isso é o que pouca gente entende, porque prega um evangelho errado, que você vem para Jesus, você vem para a igreja, teus problemas acabaram. Gente, Bíblia não é as organizações Tabajara. O Chester eu fui buscar lá, não sei aonde, hein? E Deus mandou ele catar 5 seixos. Gente, cada pedra dessa, eu dou graças a Deus por eu ser cismado com certas coisas. Entre outras, tudo que fala de história. Tudo que fala, tudo quanto é documentário de história, eu estou dentro, estou assistindo, né? E eu contei para você, não vou contar de novo, senão não dá tempo nem de terminar, né? Do teste que fizeram com eu não sei só como é que quem usa funda, o que é. Fundista é quem corre, né? Bom, então, um baladeiro, pronto, né? Que a Bíblia diz que, como Davi, tem um outro texto na Bíblia que diz que haviam 700 em Israel como ele, que eram bom de funda, que eram bom de cetra, embora a cetra tem forquilha e a funda não tem, né? A funda é uma peça de couro comprida, não no meio, mas numa certa altura, tem aquilo que a gente chamava de peia, né? Fiz muita cetra, né? Aquele que é peia onde vai a pedra, né? E depois um outro espaço mais comprido, com uma voltinha, que era presa no dedo da mão, para só ir a pedra, né? E então, tchau! Era impressionante a pontaria desses homens. E Davi se criou, treinando, tinha tempo para isso. Só que a pedra não era uma pedrinha, como a gente imagina sempre, do tamanho de uma bolinha de búrica, né? Não, era no mínimo do tamanho de um ovo, no mínimo. E que quando atirada com destreza, não pensem que o Golias só ficou atordoado, não. A pedra afundou dentro da cabeça dele. A primeira pedra que nós temos que fazer uso, é a coisa que a gente mais admira em Davi, é a ousadia. Traduzindo para o português, ter cara, ter peito, ter raça. Ousar, ser diferente quando todos seguem um padrão. Precisamos ter uma segunda pedra chamada equilíbrio, né? Que na verdade é um espírito que o Senhor já nos deu, um espírito de equilíbrio, de moderação. Se a ousadia é a primeira pedra, o equilíbrio seria a segunda, e o propósito seria a terceira. Nós não podemos viver sem propósito. Por isso que eu insisto tanto com as cruzadas que eu faço. Agora estamos fazendo essa aqui. Terminamos 21 dias de Daniel. Daqui um mês vamos começar com o pastor Cristiano Neto o nosso projeto de vida. Entramos um ano com a cunha nos nossos 6 dias de clamor. Tudo isso é procurando, isso é caso pensado da minha parte, para levar você a ter propósito, a ter sonhos, a ter projetos, a ter vontade, e colocar tudo isso, todos esses planos nas mãos de Deus, para que Ele então os realize, porque é seu prazer. Quarta pedra, rapidinho. Humildade. Você sabe o que vem antes do sucesso, da realização, da glória? A humildade. É o que a Bíblia diz. Mas não é a humildade exterior, se vestir de saco e cinza, andar de sapato furado e assim por diante. É isso que Deus viu em Davi. A humildade dele não era exterior. A humildade dele era interior.
era no seu coração, era na sua alma. E esse tipo de coisa agrada a Deus. Bem-aventurados os humildes, porque esses vão herdar, vão ser herdeiros, vão ganhar, vão receber, não é? São falsas humildades, aqueles que se rebaixam, por exemplo. Isso é humilhação. E a Bíblia diz que os que se humilham serão exaltados. E finalmente, para a gente encerrar, a quinta pedra, vamos assim dizer, o quinto passo, melhor dizendo, né? Atitude. Atitude é o começo de tudo. A atitude é o começo de tudo. Apressou-se, diz o texto lá no capítulo seguinte, né? Já agora diante do Golias, do campeão dos filisteus, quase 3 metros de altura, um gigante por natureza dos homens de Gate, né? A palavra de Deus, diferentemente do que Saul, os irmãos de Davi e todo o exército estavam fazendo, que era correr do gigante, ficaram o mais longe possível. A Bíblia diz que Davi, versículo 48 no capítulo 17, Davi apressou-se, não teve preguiça, é agora ou nunca, esse é o momento, estou dentro. Apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu, é o que diz o versículo. É a minha chance, é agora ou nunca, fui ungido para isso, vou encarar, vou enfrentar, vou ser diferente dos outros. Eles correm para um lado, eu vou em direção ao desafio. Davi mudou sua vida a partir da atitude que tomou ao lutar, ao se dispor a lutar, a não se conformar. Qualquer ser humano pode mudar a vida mudando de atitude. Mude de atitude e mude a sua vida. Então, bota no teu bolso os 5 pilares, as 5 pedras, vamos assim dizer: a ousadia, o propósito, o equilíbrio, a humildade e a atitude. E eu vou ver você consagrando nessa igreja o maior dízimo que ela possa receber. Quem recebe isso, diga amém. Amém? A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você.